ausência deste treino central brasileiro que se lesionou no último jogo nesta semana, na quarta-feira, em Guimarães, e falha por isso este treino e falha também o jogo, garantia deixada já por Jorge Jesus ontem na conferência de imprensa. Ora, a ausência de Lucas Veríssimo contrasta, podemos ver, com a presença de André Almeida no treino do Benfica, ele que desde o jogo com o Rio Ave, ainda na primeira volta do campeonato, com uma lesão grave, falhou toda a temporada e está agora já ali também sorridente com os companheiros de equipa. André Almeida na véspera deste jogo importante para o Benfica, a final da Taça de Portugal em Coimbra, frente ao Sporting de Braga, ali junto também aos restantes companheiros. Ora, esta ausência já confirmada de Lucas Veríssimo coloca então esse ponto de interrogação no esquema tático do Benfica. Pode regressar Jorge Jesus ao 4-4-2 ou manter o 3-4-3 com Morato no lugar de Lucas Veríssimo. Foi assim, de resto, no jogo em Guimarães. Morato jogou de início, o Vertonghen esteve no banco, entrou depois para o lugar do brasileiro que foi chamado à seleção, mas teve então este infortúnio, vai por isso falhar também a chamada à seleção brasileira e falha, antes disso, a final da Taça de Portugal, a primeira grande decisão para o jogador brasileiro que chegou em janeiro ao Benfica e que falha então nesse momento por lesão. Vemos também um momento com bola já da equipa do Benfica, com os habituais mainhos da equipa, com Franco Sérvi também e com essa nota de destaque, André Almeida já ali também com muitos sorrisos, ele que é um dos capitães da equipa, a par de Pizzi, Jardel, Otamendi, tem sido também o capitão do Sport Lisboa e Benfica. Ora, o Benfica, bem se pode dizer que tem tido muitas dificuldades em conquistar a Taça de Portugal. Se espreitarmos aos últimos 20 anos, o Benfica ganhou apenas 3 taças de Portugal. Venceu em 2005 o Porto numa final. Todas as finais, de resto, que falamos, essas 3 finais foram no Jamor. Venceu então por 2-1 no prolongamento, com golos de Fissas e Simão Sabrosa de cabeça. Depois disso, venceu também o Rio Ave, foi em 2014, portanto venceu o Porto em 2005, depois em 2014 venceu também a Taça de Portugal, foi frente ao Rio Ave, ainda com Jorge Jesus no comando do Sport Lisboa e Benfica, e curiosamente com um golo de um jogador que agora alinha no Sporting de Braga e que amanhã vai ser adversário do Benfica, o argentino Nico Gaeta. Foi em 2014, depois disso o Benfica voltou a vencer uma Taça de Portugal, já com Rui Vitória, foi frente ao Vitória de Guimarães. A última Taça de Portugal conquistada pelo Benfica foi em maio de 2017. O Benfica venceu por 2-1 com um gol de Raul Jiménez e outro de Toto Sálvio, numa tarde de muita chuva no Jamor. Benfica venceu então essa Taça de Portugal. Contas feitas, uma equipa que há bem pouco tempo até foi tetra campeã, depois disso venceu mais um campeonato, mas se espreitarmos este currículo em termos de Taças de Portugal, vale a pena fazer esse sublinhado. Nos últimos 20 anos o Benfica venceu este troféu apenas por 3 vezes. Como estamos a ver no treino do Benfica, que começou há poucos minutos, boa disposição, apesar daquela notícia de Lucas Veríssimo, a ausência do central brasileiro, podemos ver que os jogadores estão num clima de confiança, de boa disposição. A equipa treina aqui, é o último treino antes do jogo, depois segue viagem, ainda antes disso, à conferência de imprensa de Jorge Jesus e de um jogador, uma conferência de imprensa que antecede essa viagem para Coimbra. Benfica viaja depois da conferência de imprensa. Amanhã o jogo é às 8h30 da noite, muito tarde. Vale a pena recordar que o horário das finais costumava ser
ser às 5 da tarde. E no Jamor, agora, neste novo futebol, a final em Coimbra, e às 8h30 da noite, um jogo que poderá, naturalmente, ter prolongamento e acabar muito tarde. Depois há também esse levantamento da taça, portanto, tudo pode ficar já para as primeiras horas de segunda-feira, isto porque o jogo então está marcado para as 8h30 da noite de um domingo. Continuamos a acompanhar estes primeiros minutos do treino do Benfica, depois de um aquecimento no ginásio. Os jogadores estão então no relvado, agora nos exercícios com bola. O Benfica 2020-2021 pode então ganhar aqui o primeiro troféu da temporada, o segundo, o troféu mais importante do panorama nacional, essa final da taça frente ao Sporting de Braga, e tem também esse ajuste de contas com a meia-final da Taça da Liga, que jogou frente ao Sporting de Braga e que perdeu num momento muito complicado da equipa do Benfica, com vários casos de Covid. Certo é que o Benfica na altura até pediu o adiamento do jogo, mas tanto dos jogos do campeonato como da Liga, mas esse mesmo pedido não foi autorizado, por isso mesmo o Benfica teve de jogar com muitos ausentes. Eram mais de 20 casos entre staff da equipa e jogadores de campo. Benfica que jogou então com uma defesa totalmente nova, totalmente improvisada, e perdeu essa meia-final frente ao Sporting de Braga. Depois disso já houve jogo em Braga, o Benfica venceu esse jogo e venceu também esse duelo com o Braga, na altura pelo acesso à Liga dos Campeões. Benfica que vai estar na pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, vai começar também por isso mais cedo a temporada, por força desse compromisso europeu, da tentativa de marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vemos os jogadores do Benfica também aqui presentes ainda neste meinho, e com essa nota ainda não foi revelada a lista de convocados do Benfica. Até é possível que Jorge Jesus convoque todo o plantel, dada a importância deste jogo, por ser também o último jogo que encerra a temporada. Há nestes momentos também esse toca a reunir. Vale a pena sublinhar que vemos ali também André Almeida já a fazer este treino com bola, portanto aqui bem se pode dizer que é a grande notícia da manhã. Naturalmente que André Almeida ainda estará fora do jogo, fora da final da Taça de Portugal, mas já uma boa nota para o futuro, para a próxima temporada, a recuperação do capitão André Almeida para o início da próxima temporada. Há desde logo em agosto vários jogos para o Benfica, e aí sim o defesa direito poderá já estar recuperado para o reinício da temporada. Para já, concentração total no jogo de amanhã, às 8h30 da noite, em Coimbra, com o Benfica a viajar então depois da conferência de imprensa, depois de almoço. Vemos agora um momento também já de corrida dos jogadores, com Adel Taarabt e Aris Seferovic, dois jogadores que estiveram em destaque neste final de temporada. Seferovic, que chegou aos 22 golos no campeonato, não chegou para ser o melhor marcador do campeonato, já o tinha sido o melhor marcador do campeonato com 23 golos. Agora os 22 golos não chegaram para o avançado do Benfica ser o melhor marcador. Recorde-se que depois de ter terminado o jogo em Guimarães e de o avançado suíço ter feito os 22 golos, o Sporting jogou mais tarde numa decisão polémica da Liga de Clubes, e aí o médio do Sporting, Pedro Gonçalves, pode fazer mais golos. Olhando aqui para o Benfica e para este final de temporada, Darwin tem estado também em destaque. Ele foi o rei das assistências no campeonato por parte do Benfica, fez 10 assistências, seguido
de Everton, o internacional brasileiro que marcou 8 golos na temporada, 4 deles nesta parte final da temporada têm estado em grande. Everton, ele que marcou, por exemplo, ao Porto, marcou também, ou fez uma jogada brilhante de entendimento com Pizzi num golo frente ao Sporting. Tem também muitas assistências no campeonato, tal como Grimaldo, que é o jogador com mais minutos na temporada do Benfica. Ora, há pouco dizia, Grimaldo também tem 8 assistências no campeonato e está também em destaque. Mas o homem-golo foi mesmo Aris Seferovic, com 22 golos neste campeonato, 6 assistências, portanto, ligação direta a 28 golos do Sport Lisboa e Benfica. Em relação a minutos, isto conta naturalmente nesta temporada. Há pouco dizia que Grimaldo era o recordista, ele fez 31 jogos com 2.468 minutos, mas o jogador com mais jogos no Benfica é Everton e Pizzi, 32 jogos dos dois jogadores que amanhã poderão ou não ser titulares, aqui com mais minutos para Everton, ele que fez 1.964 minutos em contraponto com os 1.850 minutos de Pizzi no campeonato. Ora, por falar em minutos, Grimaldo é então o jogador com mais minutos, tem 31 jogos, seguido por Otamendi também com 2.430 minutos, apenas menos 38 minutos do que Grimaldo, e Rafa também com 2.176. Rafa, que foi o único jogador do plantel principal do Benfica convocado para a seleção nacional, vai por isso estar no Europeu ainda de 2020, sendo que é disputado em 2021. Este som que vemos é da animação que se faz neste momento, com destaque ali para Pizzi e Rafa também, boa disposição a marcar este treino do Benfica. Também com essa nota de destaque, já o disse, André Almeida a juntar-se aos companheiros neste momento importante da temporada e a dar aqui também uma força extra à equipa que hoje viaja para Coimbra para essa final da Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga, nesse jogo que é também, podemos dizer, um jogo de reencontros. Há pouco falei em Nico Gaetan, ele que marcou o gol na última Taça de Portugal conquistada por Jorge Jesus ao serviço do Benfica, 1-0 frente ao Rio Ave, um gol de Nico Gaetan. Agora vai estar do outro lado, tal como, por exemplo, também André Horta, ele que jogou no Benfica, e Ricardo Horta nas camadas jovens do Benfica. Ora, aqui no Benfica também há jogadores que passaram pelo Braga. É o caso de Pizzi, fez parte da formação em Braga, e Rafa, que fez já parte da equipa sénior do Braga, jogou inclusivamente também uma final da Supertaça frente ao Benfica, ainda com as cores do Braga, e agora está aqui no Sport Lisboa Benfica. É uma das dúvidas também para o 11 do Benfica. De resto, há muitas dúvidas, começando desde logo pela baliza. No último jogo, Jorge Jesus apostou em Odisseias Vlaco Dimos, mas Elton Leite tem sido o guarda-redes preferido no campeonato nacional. As dúvidas depois tendem-se na defesa, se Jesus manterá então o 3-4-3 com 3 defesas. Aí entraria Morato na equação. Depois, no meio-campo, à partida, Weigl tem um lugar seguro, tal como Everton e Rafa. Dúvidas depois se joga mais no meio Pizzi ou Adel Taarabt na frente de ataque. Podemos dizer, depois desta temporada, que Seferovic tem lugar assegurado na equipa do Benfica. Poderá também ter ali mais do lado 2 jogadores, além de Everton, que falamos há pouco. Poderá ser Rafa, poderá ser Darwin, também pode ser Pizzi. São várias dúvidas para serem dissipadas amanhã por volta das 7h30, uma hora antes do jogo. Um jogo está marcado então para as 8h30 da noite em Coimbra. Benfica frente ao Sporting de Braga. Benfica que tenta conquistar a 27ª Taça de Portugal do seu historial.
foi como nós referimos e bem, não é tanto aqui a vertente competitiva do ganhar por um, do perder por um, do fazer os 3 pontos, é sim de facto aqui a retoma à normalidade, e é isso que eu acho que nós temos visto aqui. Irei também justificar assim mais golos, porque há mais erros, há menos hábitos defensivos e os golos também acabam por surgir mais naturalmente. E não se cansa de marcar, Pedro Marques.